agradecer o convite que me foi dirigido pela organização juvenil Adiante. Por um lado, pela importância que tem, pelo menos no mundo inteiro, discutir estas questões, as questões do socialismo, que são mais atuais do que nunca, e também pelo facto de eu ser descendente de galegos e, portanto, estar muito agradecido a todos os que lutam por esta terra, que também é um pouco minha, embora esta seja só a terceira vez que eu venha à Galiza. Queria também salientar a feliz coincidência que é o facto das primeiras jornadas comunistas de Adiante começarem no dia 9 de maio, precisamente o dia que se comemora o 67º aniversário da derrota do nazifascismo, com o valioso e o grande contributo que deu o movimento comunista internacional, principalmente o povo soviético, para que não seguisse adiante a vitória da barbárie, neste caso, e foram milhões os homens e mulheres comunistas que perderam as suas vidas nesse combate. Mas também foi por isso, não é, por esta vitória que conseguimos roubar, neste caso o nazifascismo, que deu um forte impulso, que depois trouxe uma tempestade laboral em que conseguimos conquistar direitos que durante muitas décadas foram uma cedência do capital ao movimento dos trabalhadores, ao movimento comunista, e hoje em dia regressa o velho sonho do capitalismo, depois do fim da União Soviética, agora com a crise do capitalismo como desculpa, como dizia aqui o camarada, como desculpa para voltar a roubar os direitos aos trabalhadores, e temos hoje em dia uma tempestade neoliberal que pouca gente pensava que fosse possível. A força que tem hoje em dia, pelo menos no meu país, em Portugal, é uma coisa extraordinária. Eu vou fazer um pequeno retrato que vivemos hoje. Há um ano foi assinado um pacto de agressão entre o Fundo Monetário Internacional, o Banco Central Europeu, a União Europeia, com três partidos no meu país, o Partido Socialista, o Partido Social Democrata e o Partido Popular. Estes três partidos e estas instituições assinaram, portanto, um suicídio do meu próprio país, em que assinam um pacto que vai, um empréstimo, que eles chamam de empréstimo, a troco da distribuição dos direitos da classe trabalhadora portuguesa. Neste momento, dar alguns dados, nós temos o salário mínimo em Portugal, que é de 475 euros. É impensável como é que conseguimos sobreviver a maioria dos portugueses nestas condições. O desemprego, que tradicionalmente andava entre os 7% e os 9% em Portugal, neste momento está nos 15%. Creio que somos o segundo ou o terceiro país com o maior índice de desemprego em toda a Europa. Neste momento temos um índice de imigração que está outra vez ao nível dos anos 60, quando houve uma grande onda de imigração de portugueses para o resto da Europa. Neste momento, os jovens portugueses não têm alternativa no próprio país e são obrigados a abandoná-lo com o próprio conselho e conivência das autoridades que dizem portugueses, já que não têm trabalho no nosso país, pois imigram, em vez de tentarem, portanto, criar emprego para os jovens. Depois, nas ruas de Lisboa, hoje em dia, que é onde eu vivo, podemos ver o triplo de gente sem teto que vive nas ruas do que há 5 anos atrás, por exemplo. Os preços dos transportes aumentaram uma coisa assustadora. Por exemplo, um bilhete de metro em Lisboa, uma viagem de metro, custa 1,25 €, num país onde o salário mínimo é 475 euros. Os suicídios dispararam no país. Ainda no outro dia houve um choque de comboios em Lisboa, provocado precisamente porque alguém suicidou-se e atirou para a linha, e entretanto acabou por haver um acidente entre comboios, que causou 30 feridos na linha de Cascais. E chegou a notícia ainda ontem de que mais de 300 estudantes abandonaram o ensino universitário na Universidade de Évora, ou seja, estou a falar só de uma universidade, em 2 anos, mais de 300 estudantes abandonaram o ensino por falta de condições económicas. Portanto, estes são pequenos pormenores para ilustrar a gravidade que hoje vivem os trabalhadores portugueses
faça um pacto de agressão guiado pelos grandes capitalistas, nomeadamente nós neste momento não somos mais do que um protetorado da Alemanha, da União Europeia e do FMI. Eu queria também, portanto, explicar um pouco como é que nós chegámos até aqui, como é que estas coisas, não é? Toda a gente, pelo menos a malta mais velha que está aqui, que viram a Revolução de Abril como um grande foco de esperança, como é que um povo consegue transformar, fazer uma obra daquelas, consegue em 38 anos chegar a este ponto. Em primeiro lugar, é preciso perceber, até porque temos os movimentos de esquerda em Portugal, é preciso perceber quais são as organizações que são de esquerda e as não são. Se eu estivesse aqui, se hoje estivéssemos em 1975, provavelmente eu teria que falar de 40 partidos, 40 organizações políticas que se denominavam comunistas e socialistas. Muitas delas desapareceram. Outras que nunca foram socialistas, de facto o que queriam era conquistar o poder para depois trair o povo português. Estou a falar nomeadamente do Partido Socialista, do Partido Social Democrata. O Partido Social Democrata em Portugal, embora se chame Social Democrata, nunca foi Social Democrata, mas estes dois partidos definiam-se como partidos que defendiam o socialismo em liberdade, defendiam inclusive a reforma agrária e as nacionalizações e aprovaram a Constituição da República Portuguesa, que foi aprovada em 1976 e precisamente aponta, ainda hoje a nossa Constituição aponta, como objetivo primordial do povo português atingir o socialismo. Portanto, nós vivemos uma realidade um pouco esquizofrénica, que é de termos um governo neoliberal, de vivermos uma economia neoliberal, mas temos uma Constituição que tem matizes socialistas. Em relação ao Partido Socialista e ao Partido Social Democrata, portanto, como estava aqui a dizer, são partidos que se diziam de esquerda, mas que nunca o foram, ou seja, quando puderam, o primeiro objetivo foi destruir as conquistas do processo revolucionário, depois do golpe da Contra-Revolução em 25 de novembro de 1975, a partir daí houve todo um processo, até hoje, primeiro com o fim das nacionalizações, com o fim da reforma agrária, depois com as privatizações das grandes empresas, mais tarde com a entrada na União Europeia, que é um momento principal na Contra-Revolução, e agora com este pacto de agressão, depois também a entrada do euro, obviamente, e agora com este pacto de agressão. Mas ainda em relação à definição do ser de esquerda ou não ser de esquerda, eu há uns dias lia uma entrevista que deu o responsável internacional do Partido Comunista da Grécia, o Kukué, que dava uma entrevista ao jornal Vasco Gara e que dizia que há anos o Kukué deixou de identificar as forças políticas do país com os conceitos de esquerda, direita ou centro. Se no passado o conceito de esquerda significava ruptura com a classe dominante, hoje em dia, partidos que se autodenominavam de esquerda participam com prazer da administração do capitalismo nas guerras imperialistas e apoiam a União Europeia imperialista. E falo disto precisamente porque eu creio que hoje em dia a questão da União Europeia, a questão do euro, é fundamental quando nós analisamos que forças é que são de esquerda ou que não são de esquerda. Aqui há poucos dias tivemos eleições na Grécia, não é? Houve um resultado muito bom de um partido que se chama Syriza, que é uma coligação de várias forças, que se chama Coligação da Esquerda Radical, é assim o nome, e que inspira neste momento entusiasmo um pouco por toda a Europa, um pouco pela esquerda de toda a Europa. Em concreto, esta força, que é um pouco, se calhar, como será o Bloco Nacionalista Galego, na minha opinião, é um pouco mais próximo da linha ideológica do Bloco Nacionalista Galego ou do Bloco de Esquerda em Portugal, são partidos que não concebem neste momento, por exemplo, a saída da União Europeia nem a saída do euro, que é uma questão fundamental para se perceber como é que se pode querer a ruptura com o capitalismo hoje em dia sem sair da União Europeia. Em toda a Europa há esta discussão, não é? Ou seja, há uma divisão entre partidos comunistas que entendem que é possível
é possível reformar a instituição da União Europeia, é possível construir um sistema socialista não saindo da União Europeia, e depois há um outro grupo de partidos que está contra, neste caso o Partido Comunista da Grécia, e em Portugal, de certa forma, também o Partido Comunista Português. Em Portugal temos, portanto, alguns. Eu vou considerar que o Bloco de Esquerda, obviamente, é o partido de esquerda. Vou fazer um pequeno retrato de que partidos é que há em Portugal. Temos o Partido Comunista Português, que foi fundado em 1921. Este partido foi formado precisamente depois de uma grave crise também económica, membros de uma federação maximalista que tinha sido formada na altura, membros do sindicato anarco-sindicalista, que era o maioritário na época, que era a CGT, e com a compreensão de que com a luta sindical não se conseguia chegar ao poder, não se conseguia transformar a sociedade, e depois do exemplo heroico dos camaradas soviéticos decidiram, russos na altura, decidiram então formar o Partido Comunista Português. Logo a seguir dá-se o golpe fascista, em 1926. Em 1933 aprova-se a Constituição Fascista, em que se dá a proibição dos sindicatos, e a partir daí o único partido fora do fascismo, o único partido na clandestinidade conseguiu sobreviver aos 48 anos de ditadura foi o Partido Comunista Português. É um partido que tem amplo apoio em Portugal, a nível eleitoral. Neste momento ronda os 7 a 8% nas eleições legislativas, um pouco mais nas eleições europeias, consegue ter à volta dos 10 a 11%, e tem várias câmaras municipais por todo o país. É um partido marxista-leninista que depois da queda da União Soviética, da derrota do socialismo leste europeu, decidiu pela manutenção das características básicas que sempre definiu. Aliás, creio que foi, não sei se foi o único, mas foi o primeiro partido a fazer um congresso extraordinário apenas para discutir o fim da União Soviética, para saber as causas, as razões, e no fim para reafirmar-se comunista, e que o caminho a seguir continuava a ser o mesmo. Depois temos outro partido, que é o Bloco de Esquerda, um partido que surge em 1959, portanto é um partido ainda recente, mas foi uma coligação, agora estes partidos já se dissolveram, mas foi uma coligação criada entre 3 partidos: União Democrática Popular, marxista, que surge em 1974, também a junção de várias organizações, e conseguiram, ao longo de todas estas décadas, eleger um deputado, um em 76 e outro em 1979, e até há pouco tempo tinha uma certa força na Ilha da Madeira. Outro partido que se junta também nesta coligação é o Partido Socialista Revolucionário, o PSR, que é trotskista mandalista, surge em 1978 da junção da Liga Comunista Internacional com o Partido Revolucionário dos Trabalhadores. Em 83 concorre com a tal União Democrática Popular e com o Partido Comunista reconstituído, era outra organização também minoritária, mas dá-se um desastre eleitoral e decidem não voltar a fazer a mesma coligação. Só mais tarde é que se junta também a Política 21, foi um partido criado também há relativamente pouco tempo, o Partido Social Democrata, feito à base de militantes que tinham saído do PCP precisamente depois da queda da União Soviética. Há vários militantes, destacados militantes, que abandonam o partido em colisão com a decisão de continuar a seguir na mesma linha, e então estes militantes formam o Política 21, e estes 3 partidos são os que formam o Bloco de Esquerda. As principais características que levam, ou seja, as razões na altura que os levaram a juntar-se a 3 forças tão diferentes, eram 2, basicamente: era defender o socialismo e a liberdade. Normalmente, todos os que estão contra os partidos comunistas falam sempre em socialismo e liberdade, porque supostamente os comunistas defendem um socialismo que não é em liberdade. Mas pronto, estas forças precisamente tinham essa
característica em comum e outra que era a crítica às experiências soviéticas. E estes dois princípios foi o que uniu estes três partidos tão diferentes. É um partido também com matizes social-democratas, um partido que teve um grande sucesso, ou seja, teve um sucesso um pouco, em parte, à base do apoio mediático que sempre teve, tem uma certa influência junto dos intelectuais, dos trabalhadores intelectuais, dos jovens estudantes. É um partido que consegue, logo em 99, eleger 2 deputados na Assembleia da República. Na vez seguinte, eu tenho aqui os dados, na vez seguinte consegue eleger 3, depois passa para 8 e depois passa para 16, ou seja, o partido consegue um êxito extraordinário a nível eleitoral, mas que depois não tem a capacidade, por exemplo, do Partido Comunista Português de reunir à sua volta setores como a classe trabalhadora, o operariado, os sindicatos, etc. Nos últimos anos, este partido teve algum tipo de políticas, algumas decisões políticas que foram um erro, e isso revelou-se nas eleições seguintes. Ou seja, o Bloco de Esquerda consegue atingir 16 deputados de uma forma incrível, ninguém esperava, passa para a frente da coligação do PCP. O PCP normalmente concorre coligado com o Partido dos Verdes, ecologista dos Verdes, e chama-se CDU, Coligação Democrática Unitária, e o Bloco de Esquerda consegue, de uma forma extraordinária, dar um salto em que passa a ter mais deputados que a CDU. A comunicação social, de imediato, nessa mesma noite, dizia: está claro, o comunismo não tem mais seguimento, o PCP, de uma vez por todas, vai desaparecer, porque neste momento já é a última força política do Parlamento Nacional. Isto depois da comunicação social já ter dito que o PCP ia morrer cerca de 20 vezes nos últimos 10 anos. Mas o extraordinário foi que o Bloco de Esquerda consegue ter um êxito brutal, 16 deputados. 4 anos depois passa novamente para 8 deputados, passa para metade dos deputados. Passo a explicar porquê. Em primeiro lugar, o Bloco de Esquerda, nas eleições presidenciais, apoia o mesmo candidato do Partido Socialista, decide apoiar o mesmo candidato do Partido Socialista, porque o Bloco de Esquerda tem há muito tempo a ideia que há uma fração dentro do Partido Socialista possível de puxar para o seu lado. Seguiu esta estratégia um pouco arriscada e perdeu, de apoiar o mesmo candidato que o partido do governo na altura, que depois viria a assinar um acordo com o FMI e, naturalmente, também o povo português fez pagar por isso. Em relação à NATO, em relação aos ataques da NATO à Líbia, antes de haver essas ações militares, o Bloco de Esquerda, através dos seus deputados no Parlamento Europeu, apoia uma resolução muito dúbia que acaba por abrir caminho à intervenção militar na Líbia, muito criticada também pelo Partido Comunista Português, que esteve desde o primeiro momento contra a intervenção militar na Líbia, e neste momento também neste aspecto o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda têm diferença em relação à Síria, enquanto o Partido Comunista Português defende que deve haver algumas reformas no regime sírio, contudo defende o direito do povo sírio de se defender do imperialismo. O Bloco de Esquerda defende que a revolta que existe na Síria é uma revolta legítima, que não é instrumentalizada pelo imperialismo, que não existem mercenários e que, portanto, há que apoiar ao máximo a revolta Primavera Árabe, como também ali se lhe chama. Depois, em relação a outros 2 partidos minoritários que não têm sido parlamentar, um que é maoísta, outro que é trotskista morenista, um é o MRPP, o famoso MRPP em Portugal, Movimento Reorganizativo do Partido Proletariado. É um partido que surge em 1970, alguns trabalhadores, principalmente estudantes universitários, acusavam o PCP de ser revisionista, e o PCP acusava este partido de ser apoiado pela CIA. Na altura, durante o processo revolucionário, chegou a haver inclusivamente confrontos entre membros dos 2 partidos.
havia uma inimizade muito grande, e a verdade é que hoje em dia muitos dos membros destacados desse partido, um deles, não sei se conhecem, mas é Durão Barroso, presidente da União Europeia neste momento, portanto fazia parte desse partido, acabou por ser expulso por roubar material da Universidade de Letras, e outro, um jornalista, Artur Albarrán, um jornalista muito famoso que também acabou acusado de corrupção, e o secretário-geral neste momento deste partido é Garcia Pereira, um muito famoso advogado português, que obviamente o partido continua com a mesma linha, mas o Garcia Pereira é uma personagem muito contraditória, porque é também muitas vezes advogado do líder do PP português e ao mesmo tempo apresenta livros ao lado de gente também do próprio Partido Popular. Portanto, é um partido muito sui generis dentro do panorama político português. Agora, há pouco tempo, surgiu um outro partido, que é o MAS, Movimento Alternativa Socialista, e que é uma cisão do Bloco de Esquerda. São trotskistas moranistas, era uma organização que se chama Ruptura Fé, que estava dentro do Bloco de Esquerda e que decide romper por não concordar com a linha política maioritária, e foi formada agora em 10 de março deste ano, portanto ainda é um partido muito recente, que ainda não tem, ou seja, tem a base que tinha a Ruptura Fé, mas que ainda não tem sequer ainda conhecimento de iniciativas que tenham organizado. Depois, a nível do movimento sindical em Portugal, é um pouco diferente do que, pelo menos, o conhecimento que eu tenho, não só em relação ao Estado espanhol, em relação à Galiza. Nós temos, portanto, as duas centrais sindicais, e nisso é semelhante ao Estado espanhol. Temos a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, a famosa CGTP, que congrega 600 mil afiliados, e que foi criada em 1970. É o maior movimento social em Portugal. É um sindicato independente, embora muito influenciado pelo PCP, embora também tenha uma corrente socialista interna e tenha também católicos e inclusivamente membros do Bloco de Esquerda. Depois temos a UGT, foi criada em 1978, depois do congresso da CGTP, em que a CGTP apresenta-se no congresso como a central única dos trabalhadores portugueses. O Partido Social Democrata, o PS e o PP decidem então lançar a sua própria central sindical, romper com a unidade sindical, e criam a UGT, que influencia principalmente trabalhadores dos bancos, alguns transportes, alguns funcionários públicos, e que agora criou muita polémica, porque depois de termos organizado uma greve geral em que participou a CGTP e o UGT em conjunto, a 24 de novembro do ano passado, agora no princípio deste ano, o UGT decidiu assinar um acordo com o Governo e a Troika, o FMI, o BCE e a União Europeia, um pacto, uma reforma laboral que é um violentíssimo ataque aos direitos dos trabalhadores, e o UGT decidiu assinar, dizendo que era um mal menor e que era um dever histórico fazê-lo. Portanto, nesta última greve já não participou apenas a CGTP. Em relação ao estudantado, aos estudantes, em Portugal nós temos uma organização diferente, pelo menos do que eu tenho conhecimento. Aqui creio que há sindicatos, eu não percebi muito bem como é que funciona, mas em Portugal nós temos associações de estudantes que são, ou seja, de certa forma institucionalizadas, embora sejam independentes das universidades. Elas decidem por si próprias, mas todas as universidades, todas as escolas secundárias têm uma associação de estudantes, e depois há listas, não é por partidos, embora obviamente depois cada partido muitas vezes apresenta a sua própria lista, mas em Portugal funciona assim. Neste momento o movimento associativo estudantil já não é o que era nos anos 70, nos anos 80, quando havia muita força. Neste momento
existe uma transformação ao longo dos anos, também devido às taxas que foram aumentando no ensino superior, com a elitização do ensino superior, naturalmente das classes trabalhadoras, os filhos da classe trabalhadora, ficando arredada da universidade, estes espaços começam a ser conquistados pela direita, e neste momento a maior parte das associações de estudantes estão ao serviço da direita e não são mais do que comissões de festas, não fazem mais do que isso. Ainda em relação a movimentos, nós em Portugal tivemos movimentos indignados, tivemos em tempos, não é? Aliás, creio que foi a primeira grande ação em toda a Europa, foi em Portugal, foi no dia 12 de março do ano passado, sim, foi do ano passado, em que alguns jovens decidem convocar pelo Facebook, pelas redes sociais, decidem convocar uma grande manifestação. Na altura eles não sabiam que ia ser a primeira manifestação, mas convocaram uma ação contra as condições em que viviam os jovens trabalhadores. Entretanto, a comunicação social começa a mediatizar aquilo, começa a dar muita força, e quando chega a uns dias antes da manifestação, há pelo menos 200 mil pessoas no Facebook que dizem que vão participar nas ações. Isto aconteceu pouco antes da demissão do governo do Partido Socialista, e naturalmente houve uma grande instrumentalização por parte da direita para forçar a admissão do próprio governo. Eu participei nessa manifestação, estava muita gente, foi uma das maiores manifestações que vi em Lisboa, e, por exemplo, para dar exemplos caricatos, na faixa da frente iam neonazis, atrás, no meio da manifestação, iam escoteiros, não sei se aqui se diz escoteiros, os scouts, os rapazes da igreja que andam para os montes, sei, também havia gente mobilizada pela igreja, várias paróquias, havia gente do Partido Social Democrata, havia gente do PP, havia naturalmente comunistas, bloquistas, ou seja, isto para dizer o quê? Que, na minha opinião, este movimento, que em parte tinha um discurso vazio e descomprometido, que nunca quis comprometer-se com nada, nem com a esquerda nem com a direita, diziam-se políticos, na minha opinião, foi instrumentalizado nesse momento para provocar a queda do governo do Partido Socialista, porque logo a seguir, de repente, deixa-se de falar deste movimento, a direita deixa de tentar participar no movimento, que entretanto para o governo foi a própria direita, não é? E acaba aqui, ou melhor, ainda existe este movimento, que é o movimento 12 de março, mas deixa de ter qualquer tipo de protagonismo. A seguir, quando surge a acampada de Madrid, alguns jovens em Lisboa querem reeditar também ali a acampada, com a semelhança de outras zonas, mas não conseguem nunca mais do que 100 pessoas a acampar em Lisboa. Também participei várias vezes nas acampadas, nas assembleias, para tentar perceber como é que funcionava, como é que se organizava, quais é que eram as suas ideias. Não durou mais do que um mês, mantinha em parte um discurso anti-partidos e anti-sindicatos, com a diferença de que este movimento já estava um pouco mais radicalizado devido à intervenção de gente ligada ao Bloco de Esquerda e anarquistas. Eu digo isto porque o Bloco de Esquerda tem um problema. O facto de não ter uma base, ou seja, não ter uma influência junto dos trabalhadores, o facto de não conseguir influenciar em boa parte do movimento sindical, fez de intervir em duas frentes. A primeira, criando movimentos alternativos aos sindicatos. Por exemplo, há duas estruturas que se chamam os precários e flexíveis, que tentam intervir junto dos trabalhadores precários. E um outro que é contra os recibos verdes, que eu não sei aqui como é que é a tradução disto, porque nós, os trabalhadores independentes, os trabalhadores liberais, portanto, que não têm supostamente patrão, mas depois têm que passar uns recibos todos os meses. Os autónomos têm que passar um recibo, que são recibos verdes, e então lá, portanto, chamamos recibos verdes a quem trabalha nesta situação. E eles, o Bloco de Esquerda tenta
em parte, complementar o seu vazio sindical, criando movimentos paralelos aos próprios sindicatos, ou seja, intervém ao mesmo tempo que tenta intervir dentro da CGTP e, por exemplo, neste último congresso, membros seus aliaram-se à corrente socialista para tentar concorrer contra a linha maioritária ligada ao Partido Comunista Português. Neste congresso, que foi agora, no princípio deste ano, foi eleito o novo secretário-geral. O secretário-geral anterior, Carvalho da Silva, estaria mais próximo, digamos assim, das linhas do Bloco de Esquerda, embora seja militante do PCP. Este novo secretário-geral é membro do Comitê Central do PCP e, naturalmente, houve várias correntes que descontentes com isso, tentaram apresentar uma nova candidatura. A corrente socialista depois acabou por desistir, mas tiveram ali o apoio também do Bloco de Esquerda. Portanto, eles tentam jogar depois também junto dos indignados, não é? Para tentar orientar, de certa forma, politicamente no trabalho de massas, no concreto, que é o que eles têm bastante dificuldade. Portanto, a realidade em Portugal, neste momento, é uma realidade que portanto, tem estes matizes, não é? Tem estas organizações sindicais, partidárias, organizações, os indignados. Portanto, agora vamos ter, creio que é sábado, uma manifestação 12 de março também, creio que em todo o país, em que, mais uma vez, tentarão... Eu não quero fazer passar aqui a mensagem de que considero que todos os indignados, ou que toda a gente que participa naqueles movimentos, vá com objetivos diferentes daqueles que nós lutamos. Pode haver gente equivocada, pode haver ingenuidade, isso é certo. Há muita gente que nunca participou na vida em nada e, naturalmente, acho que é importante, em alguns aspectos, podermos agarrar essas pessoas. Agora, não tenho dúvidas algumas de que este movimento de indignados, pelo menos em Portugal, tem alguns perigos. O perigo, pelo menos, de ter esse discurso antissindical e antipartidos e também o facto de, às vezes, servir como uma válvula de escape do sistema capitalista para que as pessoas protestem naquele momento de forma desorganizada, de forma inconsequente, para depois tudo ficar no mesmo, não é? É como quando vamos ao estádio de futebol, gritamos muito, depois vamos para casa, já está tudo bem outra vez e, portanto, neste aspecto, queria frisar isso. Em relação à luta que temos travado, ou seja, que os vários movimentos têm travado, e os posicionamentos diversos da esquerda em relação à Troika. Portanto, o PCP, desde o primeiro momento, caracterizou como um pacto de agressão. O Bloco de Esquerda também se mostrou imediatamente contra. Ambos, neste momento, falam na renegociação da dívida externa. Embora o PCP, na minha opinião, esteja, ou seja, quer uma renegociação, mas não quer pagar toda a dívida, ou seja, há uma parte da dívida que são os bancos que têm que pagar. Aliás, na minha opinião, toda a dívida tem que ser paga pelos capitalistas. O Bloco de Esquerda, apesar de tudo, sai com uma posição dúbia ao momento em que o Parlamento português se apresenta um empréstimo à Grécia que teve que ser aprovado no Parlamento português por motivos constitucionais, e o Bloco de Esquerda aprovou, ou seja, votou a favor do empréstimo à Grécia. O PCP e os Verdes, neste caso, votaram contra. Na altura, perguntados pelo motivo de aprovarem esta medida, o representante, o coordenador do Bloco de Esquerda, o Francisco Louçã, dizia que, naturalmente, nós temos que aprovar, porque os gregos precisam de dinheiro, ou seja, as pessoas têm de comer, têm de se pagar as reformas, têm de se pagar as pensões, os salários, portanto, temos que emprestar. E o PCP
fez uma crítica violentíssima de que é impossível nós estarmos a favor do empréstimo à Grécia, que não é mais do que um empréstimo aos bancos, e depois dizermos que o empréstimo a Portugal é um empréstimo, já é um empréstimo mau. Porque se trata da mesma coisa. Isto não se trata de empréstimos para ajudar o povo. Isto são empréstimos para cobrir as dívidas da banca e em troca, a distribuição de todos os direitos conquistados ao longo dos anos. E aprovar, neste caso, que fez o Bloco de Esquerda no Parlamento Português, na Assembleia da República, não foi mais do que ajudar a dar mais um tiro no povo grego, e eles foram muito criticados, nomeadamente pelo Siriza, tal partido com o qual eles se identificam mais e defende a manutenção da União Europeia e do Euro, mas apesar de tudo, nesse aspecto, criticaram violentamente o Bloco de Esquerda porque foi definitivamente um grave erro. Eles parece que retificaram, pelo menos nos últimos tempos têm alinhado na luta, pelo menos a nível sindical, têm apoiado todas as convocatórias da CGTP, e o PCP, neste momento, tem desenvolvido também um trabalho muito importante. Este sábado vai haver uma grande manifestação no Porto e outra em Lisboa no sábado seguinte contra a Troika. Considera-se, agora passa um ano e é por isso que se marcam estas convocatórias, mas considera-se que muito provavelmente ainda este ano vai haver um novo empréstimo do FMI a Portugal, e que daí virão ainda mais ataques aos direitos laborais. Ou seja, achamos que não vai ficar por aqui, ou seja, já houve várias decisões de todo o tipo. Por exemplo, não sei se aqui há, mas em Portugal nós temos os subsídios de férias e de Natal. A paga extra. Tínhamos subsídio de férias e de Natal. E eles acabaram com isso. Foi dos cortes que fizeram. Portanto, o povo que tem o salário mínimo de 475 euros e que muitas vezes era ao fim do ano quando recebia o subsídio de Natal e depois o subsídio de férias conseguia pagar as suas dívidas, neste momento fica privado disso. Questionado sobre esta questão, o Ministro das Finanças diz que só em 2018 é que poderão devolver ou pelo menos voltar a pagar os subsídios de férias e de Natal, sendo que já há gente que diz que muito provavelmente o que farão é integrar dentro do salário com tudo o que isso implica, não é? Ou seja, a partir do momento que se integram os subsídios de férias e de Natal dentro do salário, para o trabalhador há a sensação imediata de que foi aumentado o salário. E temos quase a certeza que durante muitos anos eles não nos vão aumentar os salários se isso acontecer. Portanto, nós em Portugal paramos com uma situação catastrófica, na minha opinião, não só pela ofensiva, mas também pela incapacidade da classe trabalhadora de responder à altura das necessidades. Porque eu considero que há organizações que têm uma linha justa, uma linha política justa em Portugal, tanto políticas como sindicais, organizações partidárias como sindicais, mas não estão neste momento preparadas, ou pelo menos a classe trabalhadora não tem consciência para responder à altura do capital. Muita gente que viveu o processo revolucionário de 25 de Abril neste momento sente-se desanimada, desiludida por tudo o que viu acontecer. E também, ainda ontem conversávamos sobre isto, e também porque veem os seus filhos numa situação muito pior do que a sua. Ou seja, milhares e milhares de jovens sem emprego que vivem em casa dos pais e que não têm qualquer saída, a não ser muitas vezes a imigração forçada, porque ela é forçada, porque o capital nos obriga a abandonar o nosso próprio país e ir para o estrangeiro. E naturalmente, neste momento, o maior sentimento da classe trabalhadora portuguesa parece-me é o de desânimo, o de grande desgaste por esta tempestade neoliberal que não esperavam que tivesse toda esta atitude. E naturalmente eu creio que as organizações revolucionárias portuguesas
terão que continuar o seu trabalho, mas eu acho que a resposta a dar neste momento, seja aqui, seja em Portugal, seja na Grécia, tem que ser uma resposta muito mais contundente. Eu acho que nos esperam tempos muito difíceis, tempos muito complicados. O facto, por exemplo, de haver organizações como o Adiante e outras que são comunistas, que têm um projeto, que têm uma linha política de trabalho junto dos trabalhadores e dos estudantes, ou seja, neste momento o mais importante, parece-me, é organizar a classe trabalhadora, voltar a fazer com que os trabalhadores tenham um sentimento de classe, que é uma coisa que não existe neste momento. E depois disso conseguir passar para a ofensiva, para a contra-ofensiva. O Partido Comunista da Grécia já lançou essa palavra de ordem, porque desde o fim da União Soviética temos vivido tempos de resistência principalmente, ou seja, quase tudo o que temos feito tem sido para defender direitos. E o Partido Comunista da Grécia considera que neste momento devemos passar à contra-ofensiva. O Partido Comunista Português, no seu último congresso, fez a análise de que os tempos que vivemos são tempos de grandes perigos, de muitos perigos, mas também de grandes potencialidades. Ou seja, ao mesmo tempo que há o perigo até de uma escalada para a direita, até de regimes fascistas, mas ao mesmo tempo há grandes possibilidades, porque neste momento tudo se desenvolve a uma velocidade enorme e há a possibilidade também da trabalhadora dar outro tipo de resposta. Só para terminar, acho que é melhor falarmos do que estar aqui a debitar, que no fim deste ano vai haver o Congresso do Partido Comunista Português. Na minha opinião vai ser um congresso histórico, por dois motivos: pelo momento que vivemos e porque também vai ser discutido o problema do próprio partido. Ou seja, o partido aprovou um programa em 1992, creio, logo a seguir ao fim da União Soviética. Esse programa está, de certa forma, desatualizado, e o partido propõe-se, ao mesmo tempo que faz a discussão, levá-lo às massas, discutir com elas o que é o programa do PCP, como é que deve ser o programa do PCP, poder levar o Congresso não fechado, o Congresso não ser uma coisa fechada, mas levar o Congresso também aos trabalhadores portugueses. Portanto, eu acho que o caminho que temos pela frente pode ser muito difícil, muito pedregoso, muito complicado, cansativo, muitas vezes, exigir de nós, e se calhar da Adiante, que é uma organização ainda pequena, exigir muito esforço aos militantes que têm, mas eu acho também que, apesar de tudo, são tempos extraordinários aqueles que vivemos e que, apesar das dificuldades, apesar da ofensiva, apesar de todo o sofrimento que eles nos provocam a nós, eu acho que são tempos extraordinários e cabe-nos a nós trabalhadores, poder dar a resposta e estar à altura daquilo de todos os que para trás ficaram, os mártires de que falávamos há pouco, e que a bandeira continua sempre alta, que é o objetivo também que nós temos, é conseguir conquistar a sociedade socialista, o comunismo, e algum dia vamos conseguir partir ao salto ao céu, como dizia Marx sobre a Comuna de Paris. Portanto, agora se tiver alguma dúvida, quiserem dizer alguma coisa, à vontade. Sim. Isso chegou a radiografia, o que é a espécie de Portugal, o que se respeita está dividida. O Partido Comunista Português tem um papel ortodoxo, heterodoxo, em Portugal, porque não formou parte desse trio que se chamou e criaram o eurocomunismo. Cunhado, o camarada Cunhado sempre se mantuvo na linha ortodoxa, o que é o marxismo-leninismo. Eu pergunto, qual é a situação real hoje do Partido Comunista Português? Qual é hoje a situação real? Real em que sentido? No mais amplio da situación deste movimento, desta situación global, oligopolista, polo que africana,
que já está totalmente asfixiado, arrebatando os direitos conqueridos desde o século XIX, o sea que todos os países de Europa hemos retrocedido o século XIX, porque todos os direitos que hemos logrado unha xeración e outra, nos foron arrebatados un decreto lei. Porque foi unha ventaxa que tuvo este país, que se chama España. E por todo iso unha ruptura política. E aquí non se ve. Aquí se legitimou unha ditadura fascista. E un genocida de Batis. Entón, o que quero saber que papel xoga nos movimientos sociais Portugal, o Partido Comunista Portugués, da rebelión esta postura da última fase do imperialismo, que é a concentración do poder económico cada vez en menos manos. Cal é a postura que mantén o Partido Comunista e as diferentes que poidas entre o Voto e outras forzas que se chaman de esquerdas, que son pseudo-izquierdistas, porque además que hai moito infantilismo de izquierda tamén, tanto en Portugal como aquí. Cal é a realidade da situación do Partido Comunista? Bem, eu acho que fui falando a pouco e pouco e acho que há alguns aspectos que têm a influência que tem o PCP nos movimentos sociais, nomeadamente na CGTP, onde, apesar de ser uma estrutura sindical independente, a maior parte dos dirigentes da CGTP estão também filiados no PCP. Não por imposição, mas porque os afiliados da CGTP reconhecem os comunistas, os que mais e melhor trabalham e os que apresentam as melhores ideias. Nesse sentido que os comunistas têm mais força dentro da central sindical. A central sindical, a CGTP, caracteriza-se por ser muito diferente, por exemplo, das comissões obreiras da UGT, por ter uma perspectiva mais radical, mais à esquerda, das respostas que se devem dar no momento atual. Recordo, por exemplo, dentro da CGTP, que estou em todos os congressos, há uma grande luta para que a CGTP faça parte de uma federação internacional sindical reformista, onde faz parte, creio, as comissões obreiras, e a CGTP recusa-se liminarmente a fazer parte dessa estrutura, e, naturalmente, em Portugal, neste momento, eu, pelo menos, tenho orgulho em que tínhamos construído esta central sindical que é combativa e organiza trabalhadores de todos os setores do país, inclusive gente da polícia, que aqui pode parecer um pouco. Peço desculpa. Sim, ainda por cima tenho esta pronúncia de Lisboa fechada, é mais complicado. Mas dizia que a CGTP em Portugal influencia muitos setores do trabalho, inclusivamente até setores da polícia, ou seja, porque em Portugal é um pouco diferente, não é? Ou seja, nas manifestações há sindicatos de esquerda da polícia, mas isto para dizer o quê? Que o PCP tem estado desde sempre na linha da frente das ideias mais vanguardistas que há no nosso país. Embora digam que o PCP é um partido velho, ortodoxo, derrotado, morto, a verdade é que eleição após eleição não desaparece do Parlamento. E ano após ano há gente jovem a entrar no Partido Comunista Português. Ou seja, as suas ideias, as ideias do socialismo, do comunismo, são ideias novas, jovens, são as ideias mais jovens do mundo, tendo em conta que as ideias do capitalismo têm séculos e séculos de história. E o que dizias da questão da transição e da revolução é um facto que em Portugal, o facto de termos tido um processo revolucionário e não uma transição, condicionou muita coisa e impediu que o capital tivesse mantido o seu poder como fez aqui. Ou seja, aqui na Galiza ou no Estado espanhol, pelo menos não houve saneamento de juízes. Desculpa um momento. É que Portugal foi a revolução
os anos que estava assim. Houve depois un movimento contrarrevolucionario organizado por aquí. Ixe é o normal que se mantuvo o manual clásico. Un manter sistemáticamente os partidos comunistas de Venezuela de aumentarles. A CTT, da que me está falando, na que me estás falando ahora, ten alguna relación con a CNT, a antigua CNT, que non lle devolveu o seu patrimonio, os fascistas e os seus comunistas e os socialdemócratas, que foi un invento creado por sistema norteamericano para combatir precisamente o comunismo. A socialdemocracia foi creada para iso, para combatir o comunismo. A Guerra Segunda Guerra Mundial. A CGTP não sei que falas, mas não tem a ver com isso. Que relação tem? Não tenho nenhuma. Nenhuma? Não tenho nenhuma relação. A CGTP tem relação com as comissões obreiras, tem uma relação institucional, como tem relação institucional com a SIGA, como tem relação institucional com a ELA e com a LAB, mas é uma relação institucional, não é uma identificação de ideias ou de prática, ou seja, cada sindicato, cada central decide o seu caminho. E a CGTP o que faz pode estar solidária, pode ter a sua relação, mas não mais do que isso. Só para acabar, em relação a esta questão da luta organizada, da luta consequente, eu tenho a ideia de que em Portugal não há um forte movimento de indignados, por exemplo, como há noutros países do mundo, porque existe um forte movimento de trabalhadores organizados. Ou seja, os indignados ganham espaço onde não há organização consequente, onde não há organização de trabalhadores. É natural que isso aconteça, porque os descontentes desta sociedade, que não sabem onde organizar-se, não sabem onde lutar, é natural que facilmente se encantem com os cantos de sereia de outras organizações. Em Portugal, felizmente, isso não acontece. Não sei se mais alguém tem alguma coisa. Sim. Boa tarde, eu queria perguntar-te se pensas que entre o PSP e o Bloco de Esquerdas que é posible alguns acordos para enfrentar a actual situación que está padecendo en Portugal, ou hai moitas diferencias sustanciais que fan imposible que cheguen a proxectos ou posicións ou programas. Eu começava com o exemplo da Grécia, quando o Partido Comunista da Grécia já deixou claro que vai fazer qualquer coligação com o Partido Siriza. Em Portugal não sei se seria assim, não é? O que sei é que o Partido Comunista Português está aberto a criar uma frente ampla, uma frente patriótica e socialista contra naturalmente a Troika e o capital português, mas essa frente quer construí-la a partir de baixo, das bases, e não a partir do topo entre partidos. Ou seja, o objetivo do PCP, penso, é precisamente congregar forças a nível das massas, a nível de organizações de base e não a nível de partidos. Depois, em relação ao que dizias sobre se há muitas diferenças entre os dois partidos, eu creio que sim, pelo que dizia há pouco em relação à União Europeia e ao Euro. Eu creio que hoje em dia a questão da União Europeia e do Euro são questões essenciais que estão em cima da mesa e que definem tudo. Ou seja, quem defende que é possível manter a União Europeia, transformá-la numa boa instituição ou transformar a sociedade capitalista com a União Europeia, com este euro, eu acho que não. O PCP também não acredita nisso. O Bloco de Esquerda acredita nisso. E isso é um problema, na minha opinião, no momento histórico em que vivemos, quando é a União Europeia e o euro que estão no centro de quase tudo. E parece-me que, enquanto se mantiver esta diferença, é impossível haver um acordo. Não digo que não possa haver alianças ou acordos não tão gerais, momentaneamente, numa outra luta, num ou outro momento na Assembleia da República, isso acontece muitas vezes,
os projetos do PCP são aprovados pelo Bloco de Esquerda e os projetos do Bloco de Esquerda são aprovados pelo PCP. Mas são questões setoriais, são questões parcelares. Não, ou seja, chegar a um acordo para concorrermos juntos, por exemplo, a eleições, não me parece, pelo menos neste momento, não me parece possível. Sim. Acaba de decir que o movimento dos indignados en Portugal non é tan, ou non foi tan importante como ocorreu aquí. Pode ser que o Partido Comunista Portugués sempre foi bastante máis coherente e traicionou, por así decirlo, entre comillas, menos a clase traballadora que ocorreu aquí en España, o Partido Comunista Español. A segunda pregunta curiosa, a UDP, no 1974, que papel se daba? Cando a Revolución Industrial. Como? Quem? UDP. UDP. Ah, UDP. Em relação à primeira questão, há muitas diferenças entre o PCP e o PCN. Não só pela manutenção do caráter marxista-leninista do Partido Comunista Português, que se manteve sempre fiel desde a sua formação até o momento, e a decisão do Partido Comunista de Espanha de abandonar os princípios do marxismo-leninismo e de aprovar a transição espanhola, ou seja, que eu acho que foi um erro gravíssimo, o eurocomunismo também, ou seja, há muitas diferenças, são dois partidos que são muito diferentes. Na minha opinião, não tem nada a ver nem na sua forma de organização sequer. Nós damos grande prioridade às células de empresa, às células, eu creio que eles dão mais prioridade à organização por bairros, por zonas de residência, mas isto para dizer o quê? Que efetivamente a forma como o Partido Comunista se organiza e as suas ideias são fundamentais para o seu desenvolvimento. Se nós, em determinado momento, em Portugal, tivéssemos um PCP que tivesse abdicado do marxismo-leninismo, tivesse abdicado da sua forma de organizar, da sua forma de estar ligada às massas, eu creio que hoje estaríamos a falar de coisas muito distintas, até a nível da própria CGTP. O Partido Comunista Português que tivesse tido um comportamento semelhante ao do PCE, hoje em dia provavelmente teríamos uma CGTP, um sindicato se calhar igual às comissões obreiras. É uma possibilidade, eu estou a especular, mas é uma possibilidade. Em relação ao UDP eu tenho pouca informação, mas sei que em determinados momentos, ou pelo menos no momento, houve um acordo entre o próprio PCP e o UDP, ou seja, creio que participaram numa ou outra eleição em conjunto, pelo menos eleições municipais, e que a UDP dentro da esquerda sempre foi vista como dentro das organizações mais pequenas, das organizações mais coerentes, digamos assim. Mas evidentemente não tenho dados suficientes para explanar aqui sobre o seu papel durante o processo revolucionário. Digo-se, perdão, porque a UDP, o rapaz do UDP no ano 74, cando a Revolución dos Cravos, foron os primeiros que entraron, ou así se decía, nas comisarías e nas oficinas da PIDE, expropiaron os documentos todos que tiñan. Entre eles, a conexión ou a interconexión entre as policías, a BPS española e a PIDE portuguesa. Digo porque remitiron moitos documentos que eran da policía española que se intercambiaban con eles. Por iso se preguntaba, sobre todo, nos lo mandaban no nome da URP, que era un grupo, un partido, UDP, União Democrática Popular. União Democrática Popular. Sim, é assim. Eu, em concreto, sobre a UDP, não sei muito. Sei que houve várias organizações naquele tempo que tiveram ligações políticas a organizações do Estado espanhol. Com a Galiza também. Por exemplo, uma organização que se chamava LUAR também tinha ligações e
inclusive sei que a UAR teve fortes relações com a Organização Armada Basca e que intercambiavam armas, provavelmente documentos, ou seja, ao longo do processo revolucionário havia muitas organizações, muitas, há pouco dizia, mais de 40 organizações partidárias de esquerda, muitas delas com diferentes papéis, diferentes ideologias e entre elas tiveram relação também com organizações do Estado espanhol. Agora, por exemplo, um dos casos mais polémicos do processo revolucionário, uma manifestação que houve quando foi o fuzilamento de Chiqui Otegui e dos outros 3 militantes da FRAP em 75, por exemplo, o tal movimento reorganizativo do Partido Proletariado, o MRPP, o Partido Maoísta, organizou uma manifestação que acabou num assalto à Embaixada Espanhola e incendiaram a Embaixada Espanhola em solidariedade com os militantes bascos fuzilados. Portanto, houve, de facto, uma grande relação internacionalista, não só com Galiza, com o País Basco, também com outros povos do mundo, porque naquela época, em 74, 75, havia uma abertura que provavelmente não havia em nenhum outro país da Europa. Eu lembro-me há pouco tempo de estar a pesquisar e haver um cartaz que indicava um comício que ia haver no Porto e quem ia falar era o IRA, da Irlanda, a ETA, do País Basco, ou seja, estamos a falar de uma realidade política totalmente distinta, uma época totalmente distinta, em que havia um número imenso de organizações, ou seja, toda a gente queria participar, a sociedade portuguesa, os trabalhadores portugueses queriam participar, queriam fazer coisas, organizavam-se. Ainda no outro dia falava com os camaradas, os domingos voluntários, em que os trabalhadores portugueses ao domingo iam para as ruas, ajudar a construir estradas, a construir jardins, etc., escolas. Portanto, hoje olhamos e parece que foi há 200 anos. Parece que foi há muito tempo, porque eu olho para há 50 anos atrás e parece que já foi há tanto tempo, no tempo em que tínhamos subsídios de férias, no tempo agora já podemos dizer, se calhar já podemos dizer aos nossos filhos, hoje no tempo havia isto, no tempo havia aquilo, se não tardes, obviamente. Sí. Eu quería preguntar por que na Asamblea da República o PSP votou contra a adopción por parte dos casamentos do mesmo sexo. Sí. Non, pregunto porque ao día seguinte moita xente diz que na esquerda tamén había xente reaccionaria. Para parar, eu não estou aqui em representação do PCP, mas respondo como jornalista, também como comunista português, ou seja, conheço a realidade política e é a partir dessa base que eu falo. Em relação ao que me diz, é um facto, ou seja, o PCP votou contra a adoção de homossexuais, com a argumentação de que não, ou seja, que a sua posição não é contra. O que considera o PCP é que neste momento não estão dadas as circunstâncias na sociedade portuguesa para que isso possa acontecer com normalidade. Cada um aqui na sala pode ter a posição que tiver. Esta foi a justificação apresentada pelo Partido Comunista Português, provocou uma grande polémica, naturalmente. No dia seguinte diziam que havia reacionários. É um facto que as posições vão evoluindo dentro do PCP, as coisas também evoluem. Agora temos que pensar que o PCP é um partido que tem 80 mil militantes. Muitos desses militantes é gente, ou seja, a média de idade do PCP está entre os 50 e os 60 anos. Efetivamente, o PCP é um partido democrático e a maioria dos militantes decide sobre as suas decisões políticas. Eu não estou aqui a justificar nem a dizer que defendo que os homossexuais não possam adotar, não é nada disso. O que estou a dizer é explicar o que é que pode levar o PCP a tomar esta decisão. Efetivamente, também dentro do PCP se dão as contradições que se dão cá fora, não é? O partido de massas tem muitas vezes também as contradições próprias que
que tem o mundo real. Não quer dizer que politicamente esteja de acordo com essa posição. Estou a dizer é que houve razões concretas que levaram a que fosse tomada essa decisão, mas o PCP aprovou o casamento entre homossexuais e se calhar, se fosse há 10 anos ou há 15, se calhar não o faria, não é? Ou seja, são posições nas quais vão evoluindo. Agora, no Bloco de Esquerda, foi um dos partidos que acusou o PCP de ser reacionário, e muita gente tende a dizer o Bloco de Esquerda assim, é um partido moderno, que é um partido que defende os homossexuais, que defende o aborto, que defende uma série de questões, muitas delas que o PCP também defende. Mas não é nestas questões que se define se o partido é reacionário ou não é reacionário. Onde se define se o partido é reacionário ou não é reacionário é na sua relação na luta de classes. Como é que se posiciona na sua relação com a classe trabalhadora. Essa questão é fundamental, é muito importante, não é? E reconheço, provavelmente os homossexuais não estarão muito contentes com o papel do PCP, mas os homossexuais seguramente estão muito mais contentes com o papel do PCP na defesa dos trabalhadores homossexuais do que com o papel do Bloco de Esquerda. Não sei se mais alguém tem alguma coisa, se calhar... E não tedes máis cousas, facemos unha parada e continuamos co seguinte ponente.